Daí, galera da Aula Livre, bem-vindos à correção de mais uma questão de matemática da prova do Enem de 2019, nos guiando pela prova cinza. E agora, então, a questão é a de número 151, prova cinza. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura PINE. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Bom, questão de projeção no Enem é uma questão que ela é praticamente certa. Todo ano vem uma questão de projeção, geralmente projeção ortogonal. Então tem aquela questão que é famosa, né, que é uma pirâmide, daí tem uma formiguinha que fica caminhando pela pirâmide e tal, e imagina-se qual é o traçado desse caminho, dessa formiguinha pela pirâmide quando se projeta sobre a base dessa pirâmide. Então tem várias questões aí que trazem esse raciocínio. E é uma maneira resolutiva que precede muito de intuição. Então é intuição geométrica, mas a intuição ela pode ser aguçada, ela pode ser de certa maneira treinada, melhorada, na medida que tu acompanha os exercícios, na medida que tu te exercita. Então se tu exercita a tua intuição, tu vai ficar com a intuição mais apurada. Então a ideia é essa. Então esse aqui é um exercício intuitivo, é um exercício de percepção geométrica, de forma abstrata, né? Esse nome é bonito, né? Percepção geométrica num caráter abstrato. O que é isso? É imaginar a figura. É isso. Então tem que imaginar essa projeção. Então diz que o Sol está ao meio-dia, está sobre, né? Então ao meio-dia, fazendo de certa maneira sombra sobre essas letras que estão suspensas por 2 cabos ou 3 cabos, enfim, as letras estão suspensas por cabos e aí eu quero saber como que fica a sombra no chão. Então ele está dizendo que as letras estão colocadas de forma ortogonal ao solo. O que é isso? É uma forma de relacionar entre planos uma situação de perpendicularidade. Então substitui na tua cabeça, não é a mesma coisa, mas pensa que as letras estão de forma perpendicular ao solo. Então imagina o solo plano e as letras totalmente verticalizadas, suspensas por cabos, e uma luz vindo por cima, sombreando essas letras no chão. E tem que ver como que fica a sombra dessas letras, ou as sombras dessas letras. Então é bem intuitivo o exercício. Então tu pode imaginar, aqui eu coloquei já a palavra, aí tu imagina aqui uma luz, por exemplo, uma lanterna, não contavam, né, que eu tivesse uma lanterna, eu sempre ando com uma lanterna, e aqui eu tenho a lanterna, ó, com a sua luz projetando sobre as letras. Então nota que a luz da lanterna vai fazer uma sombra dessas letras, que tem que imaginar isso em 3D, né? Essas letras suspensas no ar por cabos, e aqui no chão, no plano, aqui no chão, eu terei as sombras respectivas de cada letra. Primeiro que ele me diz que a distância entre letras adjacentes, letras vizinhas, é sempre a mesma. Então aqui eu tenho um buraquinho ó, de sombra, então aqui vai passar o sol, não vai ter sombra. Aqui também eu tenho a distância, que é a mesma dali, o sol vai passar por aqui, não vai sombrear. E aqui é a mesma coisa. Então eu tenho 3 espaços onde o sol passa. Ou seja, eu tenho 4 pedaços de sombras separadas por 3 pedaços com sol. Bom, fazendo já esse raciocínio, eu percebo que na letra A eu tenho uma linha contínua. É como se fosse uma sombra única. Tá, mas onde é que está o sol passando aqui? Não tem. Então, tipo, o sol foi bloqueado de que jeito? Não tem bloqueio. Então aqui teria que ter um espaço na sombra. Então eu teria uma coisa assim, ó. De uma maneira bem grosseira, eu teria uma sombra aqui, correspondente ao P,
uma sombra aqui, correspondente ao I, uma sombra aqui, correspondente ao N, e um quarto segmento de sombra que corresponde ao E. Então aquela linha contínua não precede. Letra A está eliminada. A letra B, observa que tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos só com um espaço no meio, né? Maior, inclusive, dizendo que tem letras ali que estão com distância maior. Também letra B não precede, 5 pedaços, como se fossem 5 letras. Letra C, eu tenho 4 pedaços, ó, tá bacana essa letra C, mas observa que tem um dos espaços ali que tá com maior, é como se uma letra estivesse mais afastada do que da outra, em relação a duas outras letras. Então letra C também, por esse afastamento diferente aí, também não pode ser alternativa. A letra D, de novo, né, eu percebo ali a presença de 4 segmentos de sombra. Aliás, 5 segmentos de sombra, como se a palavra tivesse 5 letras. Também não pode. E aí sim, na letra E, eu tenho alguma coisa semelhante a isso, né? Eu tenho aqui 4 pedaços, 4 segmentos de sombra, separados por 3 espaços de sol, que são aqueles momentos onde o sol passa por entre as letras. Então ficamos com a letra E. É um exercício de percepção e eu espero que essa correção tenha te ajudado no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima correção.